Bem-vindo ao canal Infográficos. Hoje discutiremos o infográfico intitulado Os 20 Maiores Mercados Consumidores em 2030, publicado pela Visual Capitalist e preparado por Voronoi, com base nos dados do World Data Lab de 2023. Inicialmente, gostaria de salientar que esta é uma projeção para 2030, portanto, pode haver mudanças no caminho. O objeto destas previsões, ou seja, a população consumidora, bem como o prazo relativamente curto, permitem-nos supor que a previsão se revelará correta. Neste infográfico, consumidor é definido como alguém que gasta pelo menos 12 dólares americanos por dia. Isso dá despesas mensais de 360 dólares dos Estados Unidos. Notamos imediatamente que a definição de consumidor adotada qualificará quase toda a população dos países altamente desenvolvidos, a maior parte da população dos países moderadamente desenvolvidos e apenas parte da população dos países subdesenvolvidos. Isto deve-se ao facto de gastar 12 dólares por dia ser apenas uma fração da despesa nos países ricos, mas uma parte significativa da despesa nos países pobres. Os gráficos são divididos por cores em continentes e países. Sob o nome do país, é dado o número da população classificada como consumidora, ou seja, o número de pessoas em um determinado país que gastam o equivalente a 12 dólares americanos ou mais por dia, de acordo com as projeções para 2030. Abaixo há uma seta mostrando a direção esperada do desenvolvimento do mercado consumidor e a variação percentual em relação a 2024. Podemos ver claramente que o gráfico é dominado por países asiáticos, marcados com tons de vermelho. Em todos os países asiáticos qualificados para os 20 principais mercados de consumo, excepto o Japão, espera-se que o consumo cresça entre 10% e 59%. Ou entre 1,5% e 10% anualmente. Tendo em conta a dimensão da população destes países, estamos a falar de várias centenas de milhões de novos consumidores. A China ocupa a maior fatia do bolo, com um mercado consumidor de 1,1 mil de pessoas. Deve-se notar que este número constitui aproximadamente 80% de toda a população chinesa. O segundo mercado consumidor no mundo e na Ásia em 2030 será a Índia, com 773 milhões de consumidores. É importante notar que a Índia crescerá 46%, o que é 3 vezes maior que o crescimento de 15% da China, mas o mercado indiano ainda será 327 milhões de consumidores menor que o mercado chinês. Por favor, perceba que o crescimento no número de consumidores na Índia será de aproximadamente 8% ao ano, o que se traduz em aproximadamente 100 milhões de indianos por ano qualificados para o grupo de pessoas que podem arcar com despesas mensais de 360 dólares. Se esta impressionante taxa de enriquecimento da população da Índia se mantiver, o país terá a oportunidade de repetir o caminho chinês iniciado há várias décadas. O terceiro mercado consumidor continuará a ser os Estados Unidos da América, onde quase toda a população é classificada como consumindo pelo menos 12 dólares por dia. Aqui é importante notar que, em 2024, a população dos Estados Unidos é de aproximadamente 340 milhões, pelo que é tido em conta o crescimento populacional para pelo menos 348 milhões. No período até 2030, espera-se um aumento moderado de 4% no número de consumidores. O próximo na lista é a Indonésia, um país insular na Ásia, cuja população é hoje de cerca de 280 milhões de pessoas, e em 6 anos metade desta população, cerca de 158 milhões, consumirá pelo menos 12 dólares por mês. Em quinto lugar na lista está o Brasil, com uma população de 136 milhões de consumidores em 2030, ou seja, mais da metade da população do país. A população atual do país é de aproximadamente 220 milhões de brasileiros. Lá também se espera um crescimento intenso de 9%. A Federação Russa é a sexta no mundo, cujo mercado consumidor será de 127 milhões de pessoas. E a população total hoje é de 150 milhões. Isto significa que mais de 80% da população consumirá mais de 12 dólares por dia.
A esperada falta de mudanças em relação a 2024 é significativa. O Japão, com 118 milhões de consumidores, vive uma queda de 3% e é uma exceção entre os maiores países asiáticos e, ao lado da Itália, uma exceção na infografia hoje apresentada. A população do Japão é de 124 milhões de pessoas, o que significa que quase todos os japoneses gastam pelo menos $12 por dia. Mas o declínio observado na população total terá um impacto negativo no mercado consumidor. Continuamos na Ásia-Paquistão e 99 milhões de consumidores. Crescimento muito intenso, 30%. A população total atual é de aproximadamente 250 milhões, mas com os indicadores demográficos positivos aí registrados, em 6 anos poderá estar perto dos 300 milhões, o que significaria que 1 em cada 3 paquistaneses gastaria pelo menos $12 por dia. Voltamos novamente à América do Norte, onde o México, com um crescimento de 9%, deverá atingir uma população de 92 milhões de consumidores. Com a população atual de aproximadamente 130 milhões e possível crescimento populacional, em 6 anos mais de 65% dos mexicanos consumirão pelo menos $12 americanos por dia. Em 10º lugar na lista está Bangladesh, cujo mercado consumidor deverá crescer até 59% para 87 milhões de consumidores. Este é o maior aumento de todos os países aqui mencionados. A população atual do Bangladesh é de quase 200 milhões e, com a atual tendência demográfica daqui a 6 anos, poderá ser de cerca de 240 milhões, o que significaria que cerca de 35% da população consumirá pelo menos $12. Mas mesmo assim, 65% da população não consumirá poder arcar com tais despesas. Estes dados indicam que do Bangladesh, tal como do Paquistão, parte da população encontrará melhor remuneração fora do país e isto é um preditor de migração. Em 11º lugar estão a Alemanha, a Turquia e o Vietnã juntos, com um mercado consumidor de 80 milhões cada e um crescimento de 0%, 8% e 34%, respectivamente. A população total atual da Alemanha é de aproximadamente 80 milhões, o que significa que, com a esperada falta de desenvolvimento do mercado interno, em 6 anos toda a população consumirá pelo menos $12 por dia. A população total da Turquia é hoje de cerca de 90 milhões, o que, com uma taxa de fertilidade atual de 2,1, poderá levar a uma população total de cerca de 100 milhões em 2030. Isto significa que cerca de 80% dos turcos gastarão pelo menos $12 por dia. Cerca de 103 milhões de pessoas vivem atualmente no Vietnã, e aqui, da mesma forma, cerca de 80% da população participará no mercado consumidor. O Reino Unido está em 12º lugar, com uma população de 69 milhões de consumidores e um crescimento de 3%. Tal como no Japão e na Alemanha, quase toda a população se qualifica como consumindo pelo menos $12 por dia. Seguem-se 2 países, o Egito, o único país africano no ranking atual, e a muito europeia França, com uma população consumidora de 68 milhões e um crescimento de 25% e 3%, respectivamente. Em França, quase toda a população participa no mercado de consumo, e no Egito será cerca de 55% da população total, que hoje é de cerca de 110 milhões, e em 2030 poderá ser de cerca de 120 milhões. Em seguida, o país asiático, República das Filipinas, com um valor de 66 milhões, um aumento de 35%. A população atual desta nação insular é de aproximadamente 110 milhões de pessoas e, em 6 anos, cerca de 60% da população gastará mais de $12 por dia. As Filipinas são seguidas pela Tailândia, com um mercado consumidor de 58 milhões e um crescimento de 10%. A população total de hoje é de aproximadamente 70 milhões de súditos do rei da Tailândia, o que significaria que, em 2030, aproximadamente 80% da população será capaz de gastar $12 ou mais por dia.
A Itália, com um valor de 56 milhões e um declínio de 1%, continuará a ser um país rico porque, como hoje, quase todos os italianos poderão gastar $12 por dia. Mas a sua população diminuirá de cerca de 58 milhões para 56 milhões e, portanto, o mercado consumidor diminuirá. Os 20 principais mercados consumidores aqui discutidos incluem o Irão, com uma população de 55 milhões de pessoas consumindo pelo menos $12 por dia e um crescimento de 11% em relação a 2024. Hoje, a população total do Irão é de aproximadamente 90 milhões de pessoas, o que significa que aproximadamente 55% da população será relativamente rica. Facto interessante: o Egito, tal como a Indonésia, está a construir as suas novas capitais completamente do zero. No Egito, é a nova capital administrativa localizada a 50 quilômetros a leste do Cairo, construída para a administração e aproximadamente 6 milhões de habitantes. Na Indonésia, é Nusantara, destinada a aproximadamente 10 milhões de habitantes, localizada em Bornéu. A nova capital substituirá Jakarta, localizada em Java. Não se trata apenas de grandes projetos de infraestruturas, mas também de uma mudança simbólica relacionada com o desenvolvimento, a vitalidade e uma visão otimista do futuro. Um projeto semelhante na década de 1960 foi realizado no Brasil, onde a capital foi transferida do sempre grande Rio de Janeiro para a recém-construída Brasília. Hoje, Brasília é a terceira maior cidade do Brasil. Isto pode ser negativo para uma cidade que perde o seu estatuto de capital, mas a escala de um determinado país anuncia mudanças positivas. O infográfico de hoje diz respeito ao ano de 2030, mas é uma previsão de mudanças também para um futuro mais distante. Uma empresa que opera no mercado de um determinado país depende principalmente da população local desse país. Uma sociedade mais rica e um mercado interno mais amplo permitem a criação de empresas maiores no mercado local. Isto, por sua vez, significa que uma determinada empresa, tendo uma posição estável baseada num grande número de consumidores no mercado interno, pode acumular o capital necessário para uma expansão efetiva nos mercados externos. As empresas líderes num determinado setor são capazes de gerar lucros tão elevados, com base no mercado interno, que os proprietários destas empresas fornecem ativos financeiros a várias gerações da sua família. E está acontecendo mesmo em países pequenos que não estão no infográfico de hoje. Assim, no caso dos maiores mercados discutidos hoje, a escala de acumulação de capital será proporcional ao tamanho do mercado interno. Assim, aumentarão as oportunidades de expansão externa das empresas estabelecidas nos maiores mercados discutidos. Especialmente as empresas de países vizinhos mais pequenos não poderão competir com entidades estabelecidas em mercados tão grandes. Por outro lado, os lucros obtidos num grande mercado interno podem ser tão satisfatórios que uma determinada empresa não sentirá necessidade de se expandir. No entanto, é de esperar que algumas empresas baseadas nos maiores mercados consumidores decidam operar globalmente. Entidades das economias anteriormente líderes dos Estados Unidos, China, e Europa e Japão enfrentarão uma concorrência cada vez mais forte no futuro. Será também observada uma tendência inversa, com as empresas globais atualmente em operação a participarem no crescimento de novos e importantes mercados consumidores. Empresas como Procter & Gamble, Johnson & Johnson e Nestlé possuem marcas locais em mercados de produtos essenciais em todo o mundo. Para as empresas globais, pode-se esperar um aumento na participação das receitas proporcionalmente aos dados sobre o número de consumidores em mercados individuais. Quanto maior for o mercado, maiores serão as oportunidades de alavancar a sua própria posição nas negociações comerciais. Em última análise, os frutos do crescimento serão partilhados entre os vários intervenientes, enquanto as economias nacionais permanecerem interligadas no mundo de comércio global. Por fim, gostaria de falar sobre a ameaça resultante dos dados apresentados. O maior aumento no número de consumidores continuará nos países asiáticos. Mesmo com o crescimento atual, estes países lutam para cuidar do ambiente.
Estima-se que 9 em cada 10 países que geram a maior poluição plástica nos oceanos do mundo são países asiáticos. As Filipinas são o líder. Existem duas razões principais pelas quais as Filipinas geram a maior parte do lixo plástico que vai parar nos oceanos. Uma grande população e dois, habitando um grande número de ilhas. Descobriu-se que os países insulares geram a maior quantidade de resíduos plásticos por pessoa. Logística é a chave. As embalagens de plástico constituem uma excelente proteção das mercadorias durante o transporte e armazenamento, o que é muito importante nas condições insulares, onde o transporte é menos eficiente do que no continente e o abastecimento de bens de primeira necessidade é mais raro do que no continente. Além disso, nos países insulares é extremamente difícil organizar um sistema eficiente de recolha de resíduos. Já nos países altamente desenvolvidos do continente, os sistemas de recolha de resíduos são uma empresa com margens baixas e, nas condições dos países insulares, estes custos teriam de ser enormes para que a organização da recolha de resíduos fosse lucrativa. Infelizmente, o único método utilizado na prática é lançar resíduos no oceano e queimá-los no local. Somente embalagens biodegradáveis podem melhorar esta situação. Em última análise, espera-se que o aumento da riqueza das suas sociedades e o envolvimento dos governos, bem como os avanços em novos materiais, conduzam a uma redução na quantidade de resíduos que entram no ambiente de forma descontrolada.